Hoje, no capítulo da história da arquitetura brasileira, iremos falar sobre o edifício JK. Localizado em Minas Gerais, BH, o conjunto JK, situado bem próximo à Praça Raul Soares, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 50, com a iniciativa de uma parceria de Juscelino Kubitschek, na época governador de Minas, e o empresário Joaquim, obtendo uma troca. O governo cedia o espaço e o empresário fazendo a construção. Porém, sua inauguração foi feita 2 décadas depois. Esse conjunto é formado então por 2 prédios. Um contém 26 andares e o outro 36, possuindo 1.086 apartamentos, entre outros ambientes como restaurantes, bibliotecas, museu, assim ocupando uma área total de 1.600 metros quadrados. Sua monumentalidade foi destaque muito bem antes da sua construção em jornais locais, causando um grande impacto visual por sua verticalidade. O conjunto JK está inserido no período de modernização no Brasil, ou seja, época de construção de edifícios monumentais, no qual possuía a intenção de atrair a atenção das pessoas atuando no imaginário social. Além disso, nessa época também estava acontecendo o período de industrialização e urbanização no Brasil, que ficou conhecido como Anos Dourados. Segundo o arquiteto Ricardo de Souza Rocha, o clímax da arquitetura moderna brasileira se deu no governo JK. Essa arquitetura se caracterizou pela tentativa de conciliar arte e técnica. Os edifícios eram pensados através da funcionalidade e otimização de espaços. A arquitetura passou a ter função social, ou seja, o alcance do bem-estar coletivo. Pensando nisso, o arquiteto Le Corbusier criou um modelo de moradia conhecido como máquina de morar, no qual tinha como objetivo otimizar a vida dos cidadãos a partir da aplicação de espaços, luz e ordem. É possível afirmar que, além da dificuldade de adaptação às novas formas de morar de muitas pessoas em diferentes países, o movimento acabou servindo menos à construção de uma utopia urbana do que à legitimação de projetos políticos conservadores, o que acabou gerando comentários negativos na época. Em seguida, o texto traz elementos que merecem destaque e acompanham o projeto do conjunto JK, ainda dando ênfase na monumentalidade em si e nas impressões que esses elementos poderiam causar. Foram divididos em 3 tópicos. 1. O contexto, uma forma de justificativa para o projeto, a quem atingiu o emprego da monumentalidade. 2. O projeto em si e seus elementos de destaque em sua composição. E 3. A repercussão do novo e a sua imagem. 1. O contexto, uma forma de justificativa para o projeto, a quem atingiu o emprego da monumentalidade. Claro que desde o início do projeto, a ideia de construir uma imagem de proporções gigantescas de espaço, modernidade e algo inédito existia, fazendo com que BH se destacasse do cenário das capitais brasileiras em relação a oportunidades e progresso. Foi um projeto por uma experiência neste novo empreendimento. E para justificar a realização de tal, Kubitschek afirmava que seria uma forma de resolver o problema de habitação da classe média da época com água acessível e que trazia todos os serviços para um único edifício. O conjunto JK traria benefícios para a coletividade, tanto no campo material quanto no campo simbólico. A tal monumentalidade se justificava pela escala de construção em massa e vertical, reduzindo custos e como um símbolo de progresso. 2. O projeto em si e seus elementos de destaque em sua composição. Já no projeto em si, um conforto propagado na Torre JK aproximava e conectava o espaço individual ao coletivo,
porque o apartamento estava ligado a uma rede de serviços de entretenimento e alimentação, como por exemplo museus, a piscina, lojas, restaurantes, padarias e ao enorme jardim externo. Essa novidade inaugurava novos hábitos, mais adequados ao mundo moderno e próximos do futuro. 3. A repercussão do novo e a sua imagem. Como algo novo para a sociedade da época, o CJK causa repercussão, e muitos veículos de mídia da época relatavam que ele mostraria a silhueta da cidade, uma marca registrada, como a Torre Eiffel para Paris ou o Rockefeller Center para Nova York. Isso fez com que o CJK tornasse um símbolo de BH. Uma imagem de extrema relevância, que nas montagens fotográficas vinculadas aos jornais, junto aos anúncios do lançamento do CJK, essa visibilidade chega a ser esmagadora e de muito destaque. Foi justamente o seu tamanho, não condizente com a escala humana, que acabou se tornando um dos motivos de crítica ao conjunto. O edifício gerou bastante individualização e formas de convívio coletivo, problema que se estendeu até os dias atuais, pois vemos cada vez mais apartamentos menores. Com isso, uma crítica pesada surgiu no jornal O Diário, onde dizia que apartamento não é solução para o problema da moradia, visto que Belo Horizonte ainda existia vários espaços para casas e não havia necessidade de se sujeitar o povo a morar em locais tão pequenos. A arquitetura monumental acaba não contribuindo para a vida em comunidade, por não ser pensada para o lugar em que está inserida. O CJK encarna o sonho de novas formas de morar, novas concepções sobre o conforto e o moderno, novas escalas de habitação, novas formas de sociabilidade, um novo jeito de se estar na cidade, ou seja, uma nova racionalidade burguesa aplicada ao espaço, porém são em parte rejeitadas, pois batem de frente com muitos valores da cultura local. Hoje sabemos que muitas das inovações que o projeto do Conjunto JK ambicionava trazer para a provinciana capital de Minas acabaram sendo incorporadas pelas cidades ao longo dos anos. A vida em edifícios, os shopping centers, os grandes supermercados. Outros, por sua vez, jamais foram aceitas, como a de compartilhamento de certos espaços da vida doméstica, a exemplo da lavanderia. De qualquer modo, o conjunto representa para muitos o fracasso de uma utopia. Porém, o insucesso dessa utopia urbana não cessou a sedução monumental da nossa sociedade. A arquitetura de monumentalidade das grandes edificações e arranha-céus pode ser bem apreciada, venerada e benquista. Até hoje, o governo se empenha em deixar marcas grandiosas nos espaços das cidades, das quais a infraestrutura para receber grandes eventos esportivos mundiais são um bom exemplo contemporâneo. Portanto, a pergunta inicial do texto, a arquitetura monumental é aprazível ao ser humano ou, ao contrário, causa temor, ainda não pode ser respondida, o que não diminui o valor da reflexão sobre o homem e sua relação com o monumental. Espero que tenham gostado sobre o edifício e até o próximo capítulo!